Jó, capítulo 35. Olha o título dessa pregação, capítulo 35 de Jó. Leia o título bem alto. Porque estes... Olha o título que está na Bíblia. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Olha para mim. Agora nós vamos ler o texto e você vai entender o porquê que Deus disse isso. Porque toda palavra é inspirada por quem? Por Deus. Por que que Deus disse aqui que Ele não ouve os aflitos, porque os aflitos não têm fé? Ele está se referindo à pessoa que busca Ele só na aflição, só na hora da necessidade, só na hora da crise. É a esses que Ele está se referindo, aos interesseiros. Aos interesseiros. Que eles não vêm na casa de Deus por uma necessidade espiritual. Poxa, eu preciso de uma igreja, eu preciso frequentar uma igreja, eu preciso congregar, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter um pastor para me ensinar o caminho, para me ensinar as coisas de Deus. Eu preciso, estar bem com Deus. Eu quero a salvação da minha alma. Poxa, eu quero salvar a minha família, eu quero salvar a minha vida, eu quero estar com Deus. Esse que busca Deus por amor, quando ele estiver aflito, Deus vai socorrer e Deus vai ajudar. Mas se a pessoa só vem à igreja por causa de uma aflição e não porque ela quer Deus, ela vem, mas não fica. Ela vem, mas não fica, porque ela quer resolver a aflição. Tem casos que a pessoa vem, a aflição é resolvida e ela não fica. Tem casos que a pessoa vem, a aflição não é resolvida, ela vai para outras igrejas até a aflição ser resolvida. Que ela acha que quem vai resolver a aflição é as igrejas, é os pastores. É um interesse muito... que Deus não tolera. Por isso que Deus diz aqui, Deus não ouve os aflitos porque estes não têm fé. Olha o que diz no versículo 9, eu vou resumir que é muito longo o texto. Por causa das muitas opressões, que são os problemas, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Olha para mim. Leia todo mundo aí o versículo 9, vamos lá. Por causa... os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Então, tem aqueles que só clamam a Deus, só buscam a Deus por causa dos problemas, das perseguições. Aí Deus, ele diz aqui no versículo 10, mas ninguém diz onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina o quê? Mais do que os animais da terra, e nos faz sábios do que as aves dos céus. Aí Deus diz, mas ninguém se preocupa em perguntar onde está Deus que me fez, ninguém se preocupa, ninguém me busca para me conhecer, ninguém me busca para entoar canções na noite, para me adorar, ninguém me busca para querer aprender de mim, ninguém me busca porque quer me conhecer, ninguém me busca porque quer me adorar, ninguém me busca porque quer aprender, só me busca por causa das opressões, dos problemas. Cadê quem me busca? Cadê quem me adora? Cadê quem me ama? Independente do problema que estiver atravessando, cadê? Os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade, que têm uma necessidade de estar na presença do Pai, na casa do Pai. Aí Deus, indignado,
pelo fato de ter pessoas que não buscam a salvação, só busca a solução, não buscam a salvação, só buscam a solução do casamento, a solução do emprego, a solução da vida econômica, a solução de uma doença. Ele está querendo saber quem busca ele como Pai, como Deus. Vou ler de novo. Mas ninguém diz aonde está Deus, que me fez, que inspira canções o quê? De louvor durante a noite. Cadê esse povo que me adora? Ninguém que procura, né? Que nos ensina mais. Ensinar. A gente prega, ensina. E as pessoas, elas não entendem o quê? Não entendem nada. Continua dando uma de João sem braço dentro da igreja. Então Deus, ele fica esperto com as pessoas. Deus, ele fica esperto. Não me busca por amor, não me busca porque me ama, não me busca porque me quer. Na hora da opressão, na hora da crise, na hora do problema, eu não vou ajudar, eu não vou ouvir. Porque eu sei quem é cada figurinha. Diferente daquele que busca a Deus em todo o tempo. Diferente daquele que está na presença de Deus. Está na presença de Deus e busca a Deus. Porque ama a Deus, porque quer Deus. Porque ama, porque quer, porque deseja. Pergunta para a pessoa que se afastou da igreja, que se desviou da igreja, por que você saiu da igreja? Ah, porque minha vida não muda? Ah, porque eu não recebi o milagre? A pessoa, ela tem que se colocar diante de Deus e Deus olhar para ela e falar: está aí meus filhos que me amam, não os interesseiros que me procuram. Mas ninguém diz aonde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. Cadê? Que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Aí Deus diz: clamam, porém ele o quê? Ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Aí Deus diz: o povo clama, mas eu não respondo, por causa da arrogância. Só me busca quando tem interesse. E ele diz mais: só gritos vazios Deus não ouve, nem atentará para eles o todo o quê? O Todo-Poderoso. Só gritos vazios Deus o quê? Não ouve. Nem se atentará para eles o Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles não me buscam por amor, me buscam por interesse. Então você tem que ter sentimento por Deus. Ai, bispo, não fala assim não, eu tenho sentimento por Deus, eu amo Jesus, eu amo Deus. Ué, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar o quê? Perto. A gente quer estar vendo, a gente quer estar de mão dada, a gente quer estar junto. Que amor é esse? Que você não ora, você não vem domingo na igreja. Que amor é esse? Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém? Aí tem pessoas que dizem assim: mas bispo, Jesus é misericordioso, eu posso ficar afastado da igreja, eu posso ficar meio que um pé no mundo, mas Jesus me perdoa. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Existem casos e casos. Existem casos e casos. Eu vou dizer um caso agora que Jesus estava indignado. Aonde Jesus ia uma multidão. Aonde Jesus ia uma multidão. Porque a fama de Jesus se espalhou. E aonde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Mas não porque queria ouvir o quê? A palavra. Não porque queria ter mais conhecimento e sabedoria. Não porque queriam o reino de Deus. Eles procuravam Jesus porque eles queriam ser curados das doenças. Eles procuravam Jesus porque eles queriam o pão, o tão famoso pão e o peixe. Jesus ficou famoso por causa do pão e do peixe.
porque o povo era escravizado pelos romanos, vivia na miséria. Então Jesus ficou famoso, o homem que multiplica pão e peixe. Aí Jesus, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a pregar para aquelas pessoas em parábola. Ele começou a pregar história, parábola, para eles não entender. Porque se eles entendessem o que Jesus pregasse, Jesus ia ter que curá-los e salvá-los. E Jesus já não queria curar aquele povo e já não queria salvar eles. Então Jesus contava a história para que eles não entendessem. Para que Jesus não tivesse nenhum tipo de compromisso com aquela gente. Você vai ouvir da boca de Jesus agora que ele decidiu pregar por parábola para que aquele povo não tivesse que entender, para que aquele povo não tivesse que ser salvo, porque ele nem queria salvar mais aquele povo, porque era um povo interesseiro, era um povo que não tinha amor, era um povo que não tinha respeito. Uma coisa é você sair da igreja e você ir para uma outra igreja de Deus e continuar congregando, servindo a Deus, porque placa de igreja não salva o quê? Ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é a pessoa querer a Deus. Outra coisa é você sair da igreja e ficar fora da igreja meses, semanas, anos. Você não ama a Deus. Ah, porque o pastor roubou, porque o pastor adulterou, porque a igreja não presta. Mas tem muitos lugares aí que são de Deus. Por que você não foi procurar? Porque você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Aí você usou da desculpa do problema que você viu na igreja para se afastar de Deus, porque você não ama. Porque quem ama está perto, quem ama está junto, quem ama está ali. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então aqui, capítulo 35 de Jó, ele diz: Deus não ouve os aflitos porque esses não têm fé. Depois ele diz, versículo 9, por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro. Então Deus ele já está dizendo, me clamam por causa dos problemas, das opressões. Mas ninguém, aí ele diz aqui no versículo 10, mas ninguém diz aonde está Deus que me fez, que inspira canções o quê? De louvor durante a noite, que nos ensina mais, não há ninguém que fica procurando ensinamento mais. Aí Deus diz, clamam, porém ele não responde por causa da arrogância. Deus não ouve, Deus não atende. Você quer fazer parte desse povo aqui, que Deus não quer saber, que Jesus não quer saber? Ou você quer ser aquele povo que Ele ama, que Ele quer, que Ele... Então vigia teu comportamento. Vigia, porque a hora que Jesus não te quiser mais, já era. Ele não é obrigado a querer você a vida inteira, não. A pessoa te humilha a vida inteira. A pessoa te trai a vida inteira. A pessoa te passa para trás a vida inteira. Aquele marido não é obrigado a ficar com aquela mulher, não. Aquela mulher não é obrigada a ficar com aquele marido, não. Que trai, que humilha, que passa a perna, que maltrata. Deus não é obrigado a ficar com quem humilha, com quem maltrata ele, com quem trai ele. Deus não é obrigado a ficar, não. Pelo contrário, a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem o desejo de vomitar. Então tu fica esperto, porque se Deus vê que você só busca Ele por causa dos seus problemazinhos, Deus vai te colocar na lista negra. Para nós podemos entrar no reino dEle quando nós viermos a fechar os nossos olhos nesse mundo. É Deus que vai nos dar passagem para o céu. É Deus que pode aqui na terra abençoar a família. Converter os familiares, os filhos, o esposo. É Deus que pode abrir portas financeiras para nós. E a impressão que se passa é que as pessoas elas não querem conhecer a Deus, saber quem é Deus, adorar a Deus. Elas vêm logo na igreja sedentas, não de Deus, mas de uma bênção, de uma resposta, de uma vitória. Sabe aquelas pessoas que vêm na igreja, mas elas não vêm para conhecer a Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus,
para ter comunhão com Deus. Não, eu quero a vitória, eu quero a libertação do meu marido, eu preciso de um emprego, eu estou precisando de uma resposta, eu estou precisando de uma bênção. Ai, porque minha vida tem que mudar. Gente assim Deus não abençoa, pessoal. Porque está na cara que a pessoa ela veio até Deus por interesse. Ela não veio até Deus por amor. E o que diz lá no Salmo 91? Repita comigo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque este conhece o meu nome. Então você vê, Deus fica preocupado se a pessoa conhece a Ele. Deus, Ele salva, Ele liberta, Ele põe a salvo as pessoas que conhecem a Ele, que tem uma intimidade com Ele, que se apega com Ele por amor. Tem pessoas que amam mais o emprego do que a Deus. Não, bispo, não. Eu amo mais a Deus do que o meu emprego. Você vai mais por emprego do que você vem para a igreja. Ué, mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar todo dia. Como é que é? Eu tenho que trabalhar. Exatamente, todo dia você trabalha. Mas você quase não vem na igreja. Você ama mais o trabalho do que a igreja. Você ama mais a sua casa do que a casa de Deus. Porque você passa mais tempo na sua casa do que na casa de Deus. Então Deus, Ele começa a observar. Ele começa a sacar a pessoa. Esse aí não me ama não. Essa aí também não me ama não. Esse aí só me procura quando as coisas pioram. Esse aí nem fala comigo. Esse aí... Deus não é bobo, gente. Ele é Deus. Então, eu vou precisar de Deus amanhã. Quem vai precisar de Deus amanhã? Levanta a mão. Eu vou precisar de Deus depois da manhã, eu vou precisar sempre. Surge um problema de saúde, eu vou precisar de quem? Surge um problema financeiro, eu vou precisar de quem? Surge um problema sentimental, eu vou precisar de quem? Mas aí eu só apareço quando o problema é o quê? Aparece, eu sou interesseiro. Eu não amo, eu não conheço Ele. Ele vai me atender? Ele vai me ajudar? Não, porque Ele está vendo que eu só estou por interesse, não por amor. Então você tem que amar a Deus. Quem ama se aproxima. Quem ama se envolve, quem ama busca. E normalmente o que nós pregamos aqui na Viver em Cristo é mais ou menos ao contrário do que o povo prega aí fora. Porque aí fora não prega que as pessoas têm que se envolver com Deus, que as pessoas têm que amar a Deus, que as pessoas têm que buscar Deus por amor, não. Prega que se a pessoa fizer aquilo, ela vai ser abençoada, ela vai ter a vitória, ela vai ter a bênção. Não é assim com Deus. E eu vou te provar na Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia que para Deus mudar a tua vida, para Deus mudar a tua história, até para você ir para o céu, você tem que buscar Deus por amor. Você tem que ter vontade de vir para a igreja, não porque você precisa de um milagre, não porque você precisa de uma bênção, porque você ama a Deus, você gosta de ouvir o quê? A palavra. Você gosta de estar no meio de quem? Dos irmãos. Você tem prazer de adorar, de cantar, sabe? Então, quando vier a doença, quando vier o problema financeiro, o problema sentimental, familiar, você não vai precisar chegar aqui desesperado para pedir ajuda, porque você já está aqui, na presença dEle. Então, naturalmente, quando você clamar pedindo um milagre, naturalmente, quando você clamar pela tua vida sentimental, naturalmente, quando você clamar pelo teu marido, quando você clamar por um emprego, por uma saída financeira, você já está aqui, já há tempos. Deus já te conhece. Você estava aqui quando tudo ia bem. As coisas não precisou ir tudo mal para você estar aqui. Você já estava aqui quando estava tudo bem. Então Deus sabe que o seu relacionamento com Ele não é interesse, é um relacionamento de amor, de pai e filho. E Ele, vendo que você buscava já Ele antes do problema surgir, Ele vendo que você já amava Ele, quando você
passar por uma dificuldade, por uma luta, você vai clamar e Ele vai enviar o socorro, e Ele vai enviar a resposta. Mas se você não tem esse relacionamento afetivo com Deus, se você não tem essa necessidade de estar perto do seu Pai, se você não tem vontade de vir na casa dele, você não tem comunhão com ele, então quando a pessoa se afasta de Deus, e quando vem as lutas, os problemas, ela vem correndo pedir ajuda, ele não vai te ajudar, porque ele está procurando pessoas que querem conhecer a ele, amar a ele, porque ele diz, vou repetir, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Tem que ter amor por Deus, amor por Deus. Você tem que ter amor pelo ministério que você tem. Você tem que ter amor pela palavra que você ouve. Amor, desejo por Deus, pela palavra. Capítulo 13 de Mateus. Eu tenho que buscar Deus mais, em todo tempo. Eu tenho que vir na igreja porque eu quero ouvir a palavra, porque eu sinto falta, porque eu quero Deus. Quando vier o problema financeiro, quando vier o problema na saúde, se surgir um problema na vida sentimental, no casamento, eu já estou na presença de Deus. É só eu clamar, orar, que Ele vai me ouvir, porque eu não sou uma pessoa vazia. Gritos vazios Ele não ouve. Ele ouve gritos de pessoas que têm Ele dentro delas, não de pessoas vazias. Capítulo 13, versículo 1. Já achou aí? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E o que aconteceu quando Jesus sentou lá na beira-mar? Pequenas ou grandes? Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. Olha para mim. Ele teve que sair da onde ele estava, sentar no barco, porque uma multidão, quando soube que ele estava ali, foi atrás dele, porque eles queriam o reino de Deus. Amém, pessoal? Infelizmente não, porque eles queriam a palavra. Amém, igreja? Porque eles queriam entoar cânticos a Deus, louvar, porque eles queriam aprender mais, ter mais sabedoria. Não, eles queriam milagres, curas, só isso. E Jesus cura. Mas esse povo chegou em um nível tão grande de insatisfação de Deus para com eles, que Jesus já não queria mais curá-los. Esse povo irou tanto Jesus, que Jesus já não queria nem salvar eles. Aí sabe o que Jesus fez? Começou a falar em mistério, começou a falar história, parábola, que ninguém entendia o quê? Porque se a pessoa entendesse o que Jesus estava falando, poderia acontecer da pessoa o quê? Se arrepender, usar a fé, e aí Jesus ia ter que fazer o quê? Curar ela e salvar ela. Mas Jesus já não queria mais. Olha o nível que a situação chegou. Jesus já não queria mais curar aquela multidão e nem salvar a alma deles, porque aquela multidão era figurinha carimbada. Aonde ele ia, a multidão ia, a mesma multidão, as mesmas pessoas. Não porque elas queriam Deus e Jesus, porque elas queriam milagre e queriam comida. Aí Jesus começou a falar história, parábola. A semente caiu à beira do caminho, a outra caiu no solo rochoso, a outra semente caiu no meio dos pedregais, e o povo não entendia o quê? Porque ele começou a falar por história, por parábola, já para aquela raça não entender. Porque ele já estava de saco cheio daquele povo. E eu fico imaginando que se eu ou se você estamos no mesmo caminho daquele povo, ele está do mesmo jeito indignado conosco, com você. Do mesmo jeito. Quantos cultos você deixou de vir para ficar em casa com a família?
Ah, mas é minha família. Mas Jesus disse: quem ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim não é digno de mim. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque na hora que a tua mulher ficar doente, ou que o teu marido ficar doente, na hora que o teu filho, que você ama tanto, ficar doente, moribundo numa UTI, aí você vai clamar a quem? Ah, mas Deus não ouve o quê? Gritos vazios. Deus não ouve pessoas que clamam a Ele na hora do quê? Da aflição. Está entendendo? Pergunta, meu irmão, você está entendendo? Como a coisa é séria? Porque na hora que a aflição vier, todo mundo vai correr para clamar quem? Até o quê? Até chora, mas Deus não vai nem ouvir. Por que você não buscou Ele antes? Por que você não buscou Ele por amor? Por que teve que acontecer uma desgraça para você vir buscar Ele? Por que você teve que perder o carro? Por que você teve que perder o emprego? Por que você teve que se decepcionar com o seu marido para você vir na igreja? Por que você não busca Ele naturalmente? Independente dos problemas, por que você não busca Ele em todo o tempo? Por quê? Por que você não busca Ele por amor? Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos de Jesus, é óbvio, e lhe perguntaram: por que lhes fala o quê? Por parábolas. Os discípulos, olha para mim, chamaram Jesus e questionou Jesus: mas por que o senhor está falando história, parábola? Por quê? Em outras palavras, o senhor está dificultando mais para as pessoas o quê? Entender. Mas era o que Jesus queria, dificultar para eles não entender, para eles não se converter, para ele não ter que curar e nem ter que salvar eles. Porque Jesus estava, faça comigo assim, Jesus estava por aqui. Porque só pregam por aí, nas rádios e nas televisões, porque Jesus cura, porque Jesus prospera, porque Jesus ele transforma. Agora, ninguém prega que Jesus está por aqui com muita gente. Ninguém prega. Ninguém prega que Jesus tem limite. E talvez ele está já no limite com você. E eu até acredito nisso, porque senão ele não me traria aqui para pregar essa passagem de hoje. Deus não ouve os aflitos, porque os aflitos não têm fé. Eu faço um desafio. Procura as rádios das igrejas aí no rádio. Procura os programas de televisão dessas igrejas para ver se algum pastor vai pregar: Deus não ouve os aflitos porque não tem fé. Você não vai ver pregação assim. Porque é um engano. É um engodo, é uma mentira. Jesus cura, Jesus prospera, Jesus salva, Jesus liberta. Mas quem é dele, quem ama ele, não os interesseiros de plantão. Está me ouvindo aí na rádio, né? Sua interesseira, seu interesseiro. Há quanto tempo você nos ouve? E você, ao mesmo tempo, você que está me ouvindo, você ouve outros pregadores e você fica de igreja em igreja e não para em igreja nenhuma. Fica mendigando milagre, mendigando cura. Só quer uma bênção e um milagre. Jesus não quer, porque se quisesse estava aqui no domingo. Porque se quisesse, abandonava os vícios. Porque se quisesse, abandonava o pecado. Mas não querem. Não querem. Versículo 11. Aí Jesus respondeu. Quem respondeu? Mas o ruim é o bispo, o grosso é o bispo, o insensível é o bispo. Ah, é? Bom, eu aprendi com ele então, porque olha o que ele respondeu. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, Jesus chamou aquela multidão de quê? Aqueles, mas aqueles não lhes é isso concedido. A vocês eu explico, a eles não, aqueles não. Mas era uma multidão, ele não queria saber da multidão, porque não valia nada.
Tem igreja que é entupida, que é lotada, mas de gente que não quer Jesus, quer a cura, quer o milagre, quer a vitória. Mas se converter não quer, criar vergonha na cara não quer. Ser fiel a Deus não quer. Aí vem com essa conversinha, eu estou fraco, eu não tenho força para ir na igreja. Vai criar vergonha na tua cara, rapaz. Não tem força para ir na igreja. Meu amigo, Jesus não cai nessa conversa fiada não. Você está preso no pecado, você está nos agrilhões do inferno. Se você quiser se libertar, você se liberta, porque querer em nome de Jesus é poder, mas você não quer. Aí vem com essa desculpinha, eu estou fraco, ora por mim, eu não consigo ir na igreja. Que conversa fiada, porque quem quer, quer, quem não quer, não quer, meu amigo. Está querendo que Jesus tenha dó de você? Ele não vai ter dó de você não, ele vai mandar fogo e enxofre. Olha aí, ó. Ao que respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido, pois o que tem se lhe dará. Jesus disse o quê? Pois o que tem se lhe dará, e terá o quê? Em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus falou o quê? Aquele que tem o quê? Aquele que tem o quê? Não entenderam? Vou explicar então. Aquele que tem vontade de ter Deus, do Espírito Santo, de amar Deus, aquele que tem o desejo de ter a palavra do reino de Deus, a esse se dará em abundância. Aquele que não tem vontade de se converter, vontade de se batizar, vontade de seguir o caminho de Deus, seguir a igreja, vontade de renunciar ao mundo, aquele que não tem vontade de abandonar a velha criatura, quer continuar bebendo, quer continuar fumando, quer continuar fazendo sexo com a namorada, aquele que quer continuar, não tem nada de Deus. Aquele que não tem nada de Deus, até o que ele tem, que é a alma, vai ser tirada dele, vai ser lançada no inferno. Deus procura quem tem, não quem não tem. A pessoa pode estar desempregada, endividada, pode estar na prostituição, pode ser homossexual, pode ser um bandido, a pessoa pode ser um mendigo, mas se ela tem vontade de conhecer Jesus, a essência dele, o que ele é, o que ele representa, então Deus vai dar em abundância para ela. Mas se a pessoa não tem o desejo de se converter, de andar nos caminhos de Deus, até o que ela tem ele vai tirar dela, que é a alma. Jesus estava o quê? Estava o quê? Você vai deixar Jesus ficar por aqui com você? Você orou hoje? Você já orou? Você ora quando levanta? Eu não sei, cada um fala por você. Domingo você estava onde? Pergunta para o irmão, você estava onde domingo, irmão? Muito cansado? Veio na igreja domingo? Não deu, chegou parente. Cuidado que Deus vai ficar por aqui contigo. Aí quando você estiver aflito, Ele não vai te ouvir. Está sendo difícil de entender a pregação? Porque tem pregação que a pessoa não entende nada. Vocês estão entendendo? Estou explicando direito? Olha aí, versículo 13 agora. Aí Jesus disse: por isso que eu falo por parábolas, porque, no caso, aquele povo, aquela multidão, porque vendo, eles o quê? Não veem. E ouvindo, eles o quê? Não. E nem o quê? Entende. Jesus não queria que eles vissem, Jesus não queria que eles ouvissem, e Jesus não queria nem que eles o quê? Entendessem, porque Jesus estava... Agora tem gente que quer pregar, Deus ama a todos o caramba, rapaz. Vai ler a Bíblia. Deus ama a todos. Se fosse assim, Ele salvava essa multidão. Não brinca com Deus não, de Deus não se zomba não. O próprio Jesus disse para os discípulos: não lancem pérolas para porcos. Vocês estão preocupados de pregar para esse povo aí? É um bando de porco, que a gente lava eles com a palavra, a gente ensina eles, daqui a pouco eles voltam para a carniça. Jesus, hein? Não deem o que é santo para os cães. Rapaz, Jesus, ele era... A coisa é séria. Esse evangelho que prega aí só
maravilha, não é o evangelho da Bíblia, não. A coisa de Deus é séria. A coisa é séria. Tem que se converter, tem que querer Deus. Está hoje no culto, glória a Deus. Na sexta-feira já tem que estar aqui de volta, domingo já tem que estar aqui de volta. Você tem que ter desejo. Pegar a Bíblia em casa e ler um pouco a Bíblia. Não vou dizer para ler a Bíblia toda, mas sentar um pouquinho, tirar 5 minutos, ler a Bíblia. Olha que bonito. Tua mulher não vê você pegando na Bíblia, teu marido não vê você pegando na Bíblia, teus filhos não vê você pegando na Bíblia. Aí depois vem aqui dar uma de crente. Para quem? Quem que você quer enganar? Quem que você quer enganar? Você está enganando a você mesmo, porque você está perdendo a sua alma, a sua salvação. Não se iluda não, porque Jesus não se brinca com ele não, viu? Aí Jesus disse para os discípulos: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Olha para mim. Olha para mim. Por que aquele povo ouvia de mau grado? Não queria o quê? Porque eles não estavam ali seguindo Jesus para ter que o quê? Ouvir. Eles estavam seguindo Jesus para quê? Para comer, para receber cura, milagre e bênção. Eles não estavam ali para ouvir. Tem gente que senta aqui na nossa reunião e mexe com uma perna, e mexe com a outra, e vira a cabeça, e vira para o lado, na hora da palavra, levanta, vai tomar água. Quem já viu isso acontecer aqui? É porque não está aqui para quê? Para ouvir, nem quer o quê? Para ouvir, está aqui porque acredita que eu sou de Deus, que a bispa é de Deus, e que a gente vai abençoar a vida deles. É o que eles querem. Mas ouvir eles não querem, se converter eles não querem. Porque não presta atenção e nem quer prestar. E estão acostumados de ir nessas igrejas e o pastor ficar passando a mão, o pastor ficar babando, o pastor ficar, sabe, paparicando. Se você é de Deus, você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Aí chega aqui, ouve que tem que se converter, choca. Porque o que pregam aí fora é o evangelho de interesse, interesse por interesse. Aqui se prega o evangelho do arrependimento, da mudança de comportamento pessoal de cada pessoa. Aqui prega o evangelho que para entrar no reino dos céus, primeiro tem que passar pela porta estreita. Aqui prega o evangelho da Bíblia, não que inventam por aí. Não que inventam por aí. Porque o coração, leia vocês o versículo 15, leia alto, por favor, hein? E fecharam para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim o quê? Então ele fez questão que aquele povo não entende, porque se aquele povo entendesse, ouvisse, aquele povo poderia se arrepender, e aí Jesus ia ter que fazer o que com aquele povo? Curar e salvar, porque ele não pode voltar atrás da palavra dele. Se a pessoa se arrepende, se converte, ele se coloca na obrigação de curar, de libertar, de prosperar. Então ele não queria que aquele povo entendesse nada, para ele não ter que fazer nada por aquela gente, porque era um bando de gente interesseiro. Quem entendeu a palavra? Aí você vai ser um desses? Eu quero ver se você vai estar aqui na sexta-feira. Ah, mas não tem passagem, nem que você venha de a pé. Eu quero ver se domingo você vai estar aqui. Ah, eu tenho muitas coisas para fazer. Cuidado, talvez você é um desses. E quando você vier a falecer, você vai para o inferno. Mas eu ia na viver em Cristo. Mas você não vivia em Cristo. Você vinha na viver em Cristo, mas você não vivia em Cristo. Você vivia para os outros, para o trabalho, para o dinheiro, para a família. Para ele você não vivia.
E esse tipo de pregação que você está ouvindo hoje é para que você reflita e se arrependa. Mas não é que tudo que o bispo está pregando, o Espírito Santo está falando é para mim? Porque eu não tenho buscado a Deus com amor. Eu não tenho vindo na igreja como deveria. Eu não tenho demonstrado para Ele uma dedicação. Porque quem ama se dedica em prol da outra. Eu não tenho me dedicado. Eu tenho dito que eu não venho na igreja por causa da minha mulher, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa da minha empresa. Só que mais cedo ou mais tarde a aflição vai vir, a doença vai vir, o desespero vai vir. E aí você vai clamar a Ele porque você conhece o quê? O caminho. Você conhece o caminho, você conhece a igreja, você conhece o bispo. Você vai vir pedir ajuda. Você vai vir clamar. Eu, na minha humildade, eu não sou Deus, eu até vou orar por você. Só que quando eu orar, Deus vai ouvir e vai dizer: com ela, com ele, eu já estou por aqui. Se é que isso já não está acontecendo com você. Por que Deus não me cura? Por que eu não consigo emprego? Por que as coisas não mudam na minha família? Eu sou da igreja, mas Deus está por aqui com você, Ele nem te ouve. Porque você não ama como deveria amar. Você tem que ter aquele sentimento de amor mesmo. Aquela santidade que você perdeu, aquele brilho que você perdeu, aquele primeiro amor que você perdeu. Que quando você fechava os olhos, levantava os braços, o ministro de louvor começasse a cantar, você já chorava. Você perdeu isso. Aquela sua euforia no sábado, aquela sua euforia no sábado de arrumar roupa, deixar tudo arrumadinho, porque você queria chegar cedo no culto domingo de manhã, você perdeu. Você sempre é um dos últimos que chega. Sempre os dos últimos. Você perdeu o primeiro amor. Qualquer coisa é motivo. O próprio Jesus falando, versículo 16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Ele disse isso para quem? Para os discípulos. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí vem a parábola. Não vou pregar parábola, não. O próprio Jesus falou: eu não quero que eles ouçam, eu não quero que eles vejam, eu não quero que eles entendam, porque senão eu vou ter que curar e eu vou ter que salvar. Em outras palavras, eu não quero salvar esse povo. Porque só buscam a Deus na hora do problema, da aflição. Fica de pé em nome de Jesus.
Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.